todos. O tema do painel que inicia agora à tarde, como bem comentei no final da manhã, é gestão de performance. E são dois grandes cases muito interessantes para abrir essa tarde. Começando de uma maneira um pouco diferente, a participante do case de sucesso da Fiocruz vai participar remotamente conosco, ela está no Rio de Janeiro. Pois bem, quem não sabe, Fiocruz, fundada em 1900, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, possui papel importante na história da saúde brasileira, vinculada ao Ministério da Saúde. Hoje é a mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina e possui como missão promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico e, claro, ser um agente da cidadania. Dispensa palavras aí para o que representa a Fiocruz para nós brasileiros. E, participando remotamente, temos Renata Almeida de Souza, servidora da Fiocruz, atua como coordenadora da qualidade. Tem atuado também na coordenação e participação de projetos estratégicos da Fiocruz, como na estruturação das unidades de apoio ao diagnóstico da Covid-19, Biobanco Covid-19 e Centro de Pesquisa, Inovação e Vigilância em Covid-19 e Emergências Sanitárias da Fiocruz. Possui bacharelado em Ciências Biológicas e mestrado em Biologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências pela Fiocruz. E, não menos importante, quem está nos recebendo hoje aqui, o Centro Universitário São Camilo. Com mais de 60 anos, o Centro Universitário São Camilo é uma instituição de ensino superior, localizada aqui em São Paulo, com graduações e pós-graduações nas áreas de saúde, educação, gestão e direito. Dispõe de modalidades de ensino presencial, como vimos aí nos corredores, e à distância. Possui 2 campos aqui em São Paulo. Para os cursos à distância, conta com outros polos situados em diferentes regiões, nos estados do Amapá, Ceará, Pará, Paraná e aqui, São Paulo. E, bem, para falar do Centro Universitário São Camilo, temos conosco aqui o Éder Henrique Alves dos Santos. Ele trabalha como assessor administrativo do curso de graduação em Medicina e como produtor de conteúdos das disciplinas de Inclusão Digital e Empreendedorismo Social para o curso de graduação em Administração da São Camilo, além de ser membro do Project Management Institute, o PMI, e do Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo. Graduado em Administração de Empresas, especialista em Gestão da Qualidade em Organizações de Saúde e em Educação em Saúde pelo Centro Universitário São Camilo. Atualmente cursa também o MBA em Gestão de Projetos pela USP. Antes de mais nada, uma salva de palmas para eles, por favor. Vamos começar, então, de maneira remota. O pessoal está alinhando. Aí está. Muito bem. Fiquem à vontade, Renata. Bom, boa tarde a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Não sei se eu já posso ir começando, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Não tenho, assim, muito retorno. Oi, Renata. Estamos te ouvindo bem, sim. Pode continuar. Então tá bom. Bom, primeiro agradecer aí o convite da Ana Paula, do Leonardo, para participar desse dia especial aí de comemoração dos 10 anos da Interact. Eu me chamo Renata e vou falar um pouquinho sobre a estruturação, né, especificamente de um módulo de performance aqui na Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou compartilhar minha apresentação. Me digam só se está tudo certo, se vocês estão vendo já no modo apresentação, para que eu possa começar. Como eu disse, então, eu me chamo Renata, atualmente eu coordeno a área da qualidade da Fundação Oswaldo Cruz e vou falar um pouquinho sobre a implementação do módulo de gestão de performance aqui na Fiocruz.
Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre a Fiocruz, ainda que tenha sido falado na apresentação, mas a Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição ligada ao Ministério da Saúde, uma instituição de Estado. Essa figura do castelo, né, a figura mundialmente conhecida pela Fiocruz, que fica alocado aqui no Campos Manguinhos, no Rio de Janeiro, né, uma instituição centenária, e a gente segue aqui o lema, né, ciência e saúde pela defesa da vida e do bem-estar. A Fundação Oswaldo Cruz, ela tem, né, a missão de produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e consolidação do SUS, e também está muito associada à promoção da saúde e qualidade de vida da população brasileira. Como visão, a instituição ela tem, né, a visão de ser uma instituição pública e estratégica de saúde, conhecida nacionalmente e internacionalmente, com foco na ciência, tecnologia, educação e produção tecnológica de serviços e insumos estratégicos para a saúde. A Fundação Oswaldo Cruz está presente em 11 estados no âmbito do território nacional, onde ela tem 16 unidades e 4 escritórios. A sede da Fundação Oswaldo Cruz, a matriz, né, por assim dizer, é aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem alguns campos, né, alguns campi da Fiocruz. No Campos Manguinhos, que é o principal, Campos Maré, Campos Jacarepaguá, né, um hospital alocado no bairro do Flamengo. Essas são as áreas de atuação da Fundação Oswaldo Cruz, então com foco na produção de medicamentos e vacinas, na pesquisa, controle de qualidade, atenção à saúde, desde a atenção básica até a internação em hospitais de referência na área de infectologia, de saúde materno-infantil, e também uma grande área de educação, né, onde temos uma série de cursos de formação, de lato e estrito sensu, curso de especialização e cursos de curta duração. A sede da Fiocruz, como eu disse, aqui no Rio de Janeiro, está no Campos Manguinhos, com, né, aproximadamente uma área de 800 mil metros quadrados de área construída. E aí eu vou começar falando um pouquinho da pandemia da Covid-19, sem querer lembrar, né, os péssimos momentos que vivemos, mas essa história, essa relação com a Interact, ela começou durante esse período. Então, como já é do conhecimento de todos, em 2020, a Organização Mundial da Saúde ela decretou a pandemia da Covid-19, uma emergência de saúde pública de importância internacional, com potencial risco de vida à saúde dos países infectados. Nesse momento, no Brasil, a gente tinha 69 casos confirmados. E a partir de então, a Fundação Oswaldo Cruz, por ser uma instituição ligada ao Ministério da Saúde, com uma forte atuação nas diferentes áreas que poderiam ser demandadas naquele momento, começou então a envidar esforços para atuação frente, né, a diferentes respostas que eram necessárias para conter, né, a pandemia da Covid-19. Resumidamente, esses foram os principais eixos de atuação das diferentes iniciativas da Fiocruz. Então, em atenção à saúde, foi construído aqui, em menos de 3 meses, um hospital com oferta de leitos de terapia intensiva no Rio, ligado à regulação de leitos do país. Esse hospital, então, tinha em torno de... Tem, né, ainda, né, porque não foi um hospital de campanha, em torno de 180 leitos de terapia intensiva e semi-intensiva. Apoio também à atenção primária. Na área de ciência, tecnologia e inovação, a instituição começou a participar de uma série de ensaios clínicos, produção também de medicamentos, né, por meio do reposicionamento de fármacos, pesquisa básica, desenvolvimento de vacinas, a parceria aí com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, né, para a vacina que foi, então, né, que ainda é disseminada aqui pelo país, a estruturação do Biobanco Covid-19, nas áreas de informação e comunicação, uma comunicação, né, com a grande mídia, comunicação pública para, né, a disseminação de informações verdadeiras, né, sobre a doença, Observatório Fiocruz Covid-19 e produção de uma série de materiais de orientação e guias. Também tivemos uma grande atuação no apoio às populações vulnerabilizadas, né, com diversas ações, como Se Liga no Corona, chamadas públicas para projetos de organizações populares da sociedade civil, atuação em favelas, no sistema prisional e nas populações indígenas. E na área de educação,
a formação de profissionais do SUS, ampliação da oferta de cursos na modalidade EAD e a readequação de atividades educacionais da Fiocruz. Por fim, falando aqui do apoio diagnóstico. Então, aqui a Fiocruz, então, ela foi definida, né, não somente pela Organização Pan-Americana de Saúde, como pela Organização Mundial da Saúde, como laboratório de referência nacional, internacional e das Américas, né, um laboratório de vírus respiratório e sarampo, que fazia, então, esses diagnósticos relacionados à Covid-19. Ofertamos uma série de testes moleculares, né, que foram os primeiros testes ofertados para o diagnóstico da doença, o famoso PCR. Capacitamos vários laboratórios aqui nas Américas, principalmente, e desenvolvemos, né, estruturamos as chamadas unidades de apoio ao diagnóstico da Covid-19. E aí começa, então, a nossa relação, né, com a Interact. Então, num período de aproximadamente 2 meses e meio, nós estruturamos 2 unidades de apoio ao diagnóstico da Covid-19, uma alocada aqui no Campus Manguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e outra em Fortaleza, onde a Fiocruz também tem um campus, mais especificamente em Eusébio. E essas unidades elas foram criadas com a finalidade de aumentar a capacidade de processamento de amostras para a confirmação do diagnóstico da Covid-19 na rede pública de saúde. No auge da pandemia, essas unidades elas eram capazes de processar até 40 mil amostras, né, de testes moleculares num único dia. Então, elas foram extremamente importantes para que o diagnóstico da Covid-19 ele fosse feito de maneira efetiva, célere, né, e com a garantia da qualidade. Vou falar um pouquinho agora da área que eu coordeno, porque, né, nesse momento da estruturação das unidades de apoio ao diagnóstico da Covid-19, eu estava à frente desse projeto, participando, né, estruturando esse projeto, muito em função da gente entender que era necessário a gente implementar um sistema de gestão da qualidade, por se tratar não somente de um laboratório, né, que prestaria serviço para o SUS, como tantos outros que tem aqui na Fiocruz e que também tem uma mesma lógica, mas muito mais pela quantidade de amostras que seriam processadas nesse laboratório. Então, para garantir a confiabilidade, a rastreabilidade, a gente tinha a certeza que era necessário a implementação de um sistema de gestão da qualidade robusto e sólido e, obviamente, informatizado. E aí, nesse momento, eu comecei a trabalhar nessa busca junto com os demais integrantes do projeto. E aí, fazendo um recorte aqui para a área que eu coordeno, que é a coordenação da qualidade da Fiocruz. Essa área é uma área que atua em rede, ela fica vinculada à presidência da instituição, essa é a equipe que trabalha comigo, e a Fiocruz ela é uma instituição extremamente grande, então, quando eu falo que a gente atua em rede, é porque a coordenação da qualidade, digamos, é o cabeça de rede, e cada uma das unidades e áreas da Fiocruz, representadas por esses círculos laranja, possuem um representante da qualidade que disseminam as orientações relacionadas à adoção de boas práticas e gestão da qualidade para dentro das suas unidades. Então, com isso, a gente constitui o comitê gestor do Programa de Gestão da Qualidade da nossa instituição. Vou fazer um outro recorte para uma outra área que, né, também, né, começamos a implementar a gestão da qualidade e que também tem se beneficiado do uso do software, né, do SA Suite, que é a rede de plataformas tecnológicas. Essa rede é uma rede, né, que existe na Fiocruz há aproximadamente 10, 15 anos. Ela provém suporte tecnológico para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e vigilância. Foi criada com a finalidade de otimizar recursos de infraestrutura, manutenção e operação de equipamentos de maior complexidade. Ela atende aos pesquisadores, às equipes, aos laboratórios da nossa instituição e também ela está disponível para outras instituições públicas e privadas e também para empresas por meio de prestação de serviços. A rede de plataformas tecnológicas, ela está presente em todas as unidades, praticamente em todas as unidades técnico-científicas da instituição, que estão espalhadas pelo Brasil todo, como eu já mostrei para vocês, e ela, por exemplo, oferta tecnologias como PCR em tempo real, né, um teste molecular, a parte de análise de bioinformática, a parte de microscopia, né, com diferentes usos, genômica, proteômica e uma série de outras tecnologias. Hoje nós temos, então, 15 plataformas que constituem 72 espaços tecnológicos.
durante o ano de 2022, foram feitas aproximadamente 9.641 solicitações atendidas, com cerca de 247.392 serviços processados. Bom, e aonde entra, né, o Interact Suite e a nossa relação, né, com esse software, onde que entra esse processo? Esses três escopos da instituição, mais recente, né, as unidades de apoio ao diagnóstico, e mais antigo, né, a coordenação da qualidade institucional e a rede de plataformas tecnológicas, tem esse escopo normativo e legal. A UNADIC atende um escopo legal, uma RDC da Anvisa, RDC de número 302, por atuar como um laboratório de referência que presta serviço para o SUS, e também, né, uma norma, que é a norma específica para laboratórios clínicos, a ISO 15189, e a coordenação da qualidade, ela tem a dinâmica da atuação com base na 9001, né, que tem aí o sistema de gestão da qualidade voltado para 9001. Com base nisso, de acordo com esse escopo desses três ambientes, né, dessas três áreas de atuação da instituição, nós começamos a buscar, sempre tendo o foco das unidades de apoio ao diagnóstico, que foi, né, o projeto da pandemia e que tinha uma movimentação, né, de amostras muito maior, começamos a buscar sistemas informatizados que pudessem integrar a gestão estratégica com plano de ações, com indicadores, com gestão documental, com gestão de riscos e gestão de ocorrências. E também, em alguma medida, que a gente pudesse até fazer um mapeamento de processos e a sua automação. E aí chegamos, né, com base na conversa com alguns fornecedores, chegamos ao software da Interact. À época, fizemos uma série de análises e compramos uma série de módulos, né? Esses módulos aí que estão sendo demonstrados, né? O Competence, Documents, Occurrence, Process, Project, Risk Manager e o Governance, que na época, né, era o Performance, né? Que, enfim, tem a mesma questão. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre como é que a gente tem implementado e como é que a gente tem, quais são os resultados que a gente tem com base na implementação desse módulo aqui na Fiocruz, e eu vou me ater a falar mais especificamente da coordenação da qualidade da instituição. Em função do tempo, né, eu achei por bem concentrar na experiência de uma das áreas, né, mas as outras áreas, as unidades de apoio ao diagnóstico, tanto do Rio de Janeiro quanto de Fortaleza, a rede de plataformas tecnológicas também tem, né, implementação e tem obtido sucesso com esse processo. Rapidamente, hoje, na coordenação da qualidade institucional, a gente atua dando as orientações e as diretrizes para todas as áreas da instituição, e a gente tem, então, esses 7 processos, né, macroprocessos da coordenação da qualidade, que incluem a capacitação, controle e distribuição de normas da BNT, a gente tem um processo de cooperação técnica, um processo de garantia da qualidade, né, um processo específico sobre o mapeamento de processo de disseminação dessa ferramenta por toda a instituição. Temos um processo voltado ao relacionamento com o cidadão e também para os sistemas locais de gestão da qualidade. Em relação ao módulo de governance, né, o módulo de performance, a gente tem uma documentação que a Sequali produziu relacionada a esse módulo e que se encontra no repositório. Então, né, nós temos essa associação, óbvio, né, porque a documentação ela é o carro-chefe aí da implementação de um sistema de gestão da qualidade, mas desenvolvemos alguns documentos, como alimentação, eventos de análise e análise crítica de indicador, monitoramento de indicadores, ferramentas de análise do módulo performance, que estão no repositório e sobre os quais nós usamos. Aqui, trazendo para vocês como que o plano de ação e o indicador de desempenho, eles são desenvolvidos, né, e a gente faz uso deles no âmbito da coordenação da qualidade. Então, no plano de ação, a gente desenvolveu um plano de ação que nos apoia na programação de atividades do projeto de implementação de requisitos do sistema de gestão da qualidade da Sequali. Então, a gente desenvolveu um plano de ação que está disponível no software, né, onde a gente faz o acompanhamento dessa implementação.
E os indicadores de desempenho, para cada um desses processos que a gente tem aqui na Sequali, eu vou mostrar mais à frente, a gente desenvolveu 1 ou 2 indicadores de desempenho, sempre na busca pela melhoria contínua dos processos, da sua relação com as partes interessadas. Hoje, nós temos na Sequali 9 indicadores de desempenho, 4 desses indicadores de desempenho a gente já tem o monitoramento e acompanhamento disso, e 5 a gente ainda está no processo de implementação, né, em vias de serem monitorados, então, né, mostrando um pouquinho aí a tela para vocês de como é que a gente está organizando isso. E aqui, né, só exemplificando cada um dos processos, né, então o processo de capacitação, que é um processo onde a gente oferta, né, um programa de capacitação para toda a instituição, né, todos os colaboradores da Fiocruz, que hoje chegam aí em torno de 12 mil profissionais espalhados pelo Brasil todo. Depois do momento de pandemia, a gente tem feito muitas capacitações online, então a gente tem esse desenvolvimento, né, do plano de capacitação enquanto indicador e a certificação na capacitação dos profissionais da Fiocruz, também como indicador. O controle e distribuição de normas, então, um dos indicadores é o número de normas compradas, por exemplo, pela Sequali durante o período de 1 ano. Nós temos um processo de cooperação técnica, né, onde nós avaliamos, né, computamos aí as práticas de benchmarking, né, a nossa parceria e a nossa troca com instituições nacionais e internacionais. No processo de garantia da qualidade, nós temos o indicador e também o plano de ação, que foi o que eu comentei anteriormente, né, que computa e acompanha, né, e computa a implementação do sistema de gestão da qualidade na Sequali, com base na 9001. No processos, né, no mapeamento de processos, a gente tem como indicador os processos mapeados por unidade. No relacionamento com o cidadão, a pesquisa de satisfação de cidadãos usuários, e já desde mais ou menos há uns 5 anos, 2017, 2016, a gente está num processo aí de transformação digital de serviços, então a Fiocruz, por uma demanda do governo federal, ela tem trabalhado fortemente nessa transformação digital. Hoje a gente tem vários serviços prestados à sociedade que passaram pelo processo de transformação digital, inclusive a pesquisa de satisfação. E, por fim, os sistemas locais de gestão da qualidade, que é onde a gente acompanha a implementação de norma ou de regulamento pelos sistemas locais de gestão da qualidade espalhados em todas as unidades da Fiocruz. Por fim, né, esse é o meu último slide, falando um pouquinho sobre os benefícios na utilização especificamente desse módulo, né? Então, a gente observa que ele ajuda, né, na avaliação do atendimento às necessidades de todas as partes interessadas, né, sempre relacionadas à melhoria, né, partes interessadas aqui para nós são as unidades com as quais a coordenação da qualidade se relaciona, as áreas da Fiocruz e também as áreas externas da instituição. Por meio também desse software, né, e especificamente do módulo, a gente consegue identificar riscos, né, perante ao não atendimento das expectativas dessas partes. Nós conseguimos planejar e controlar as rotinas de trabalho, minimizando erros e retrabalhos, e temos aí uma tomada de decisão mais estratégica, né, já que fazemos a avaliação, né, dos indicadores e, com isso, podemos tomar alguma decisão com base nessa avaliação. Sobre as dificuldades na utilização, é claro, né, que com o tempo essas dificuldades acabam, né, se diluindo, mas pela robustez do software, né, ele é um software pesado, ele é um software complexo, né, então a gente teve algumas dificuldades, né, do manual, que não é muito simples, seja para quem é considerado como expert ou para operador. Especificamente na criação dos indicadores de desempenho, né, a configuração ela é uma configuração mais complexa e não muito intuitiva, e todas as vezes que a gente tem uma nova versão, né, a gente às vezes tem alguma modificação de tela, que é comum, né, claro, as versões elas sempre vêm para melhorar, mas às vezes isso não é muito fácil de ser adaptado. Bom, então eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu queria agradecer o convite mais uma vez ao grupo da Interact. Eu acho que a gente aqui na Fiocruz tem avançado bastante
O mais interessante do software é a possibilidade também de integração, né, que eu percebo entre os diferentes módulos. No nosso caso, nós precisávamos fazer aquisição de diferentes módulos, porque um só não ia nos trazer benefício, e desejo que a gente possa estreitar cada vez mais essa relação e que o software, o uso do sistema informatizado em si, possa cada vez mais trazer benefícios para as nossas atividades aqui na Fiocruz. Muito obrigada. Oi, Renata, nos ouve bem? Sim, estou ouvindo. Se puder ficar um pouquinho conosco para ouvir a palavra do Éder, da São Camilo, e aí depois a gente bate um papo, pode ser? Tá, pode ser. Valeu.